Então galera, meu nome é Luiz Felipe e eu vou falar sobre os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos afinal? Os ácidos nucleicos eles são formados por duas moléculas extremamente importantes para a sobrevivência do ser vivo, que é o DNA e o RNA. Então é o seguinte, tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Eu vou jogar aqui uma fórmula do nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um açúcar, um fosfato e uma base nitrogenada. Então é o seguinte, o fosfato ele não muda, tanto o DNA quanto o RNA. O açúcar do DNA ele vai ser uma pentose desoxirribose. E o açúcar do RNA vai ser uma pentose ribose. E as bases nitrogenadas, esse é o segredo. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por 4 bases nitrogenadas diferentes. Então é o seguinte, para uma molécula de desoxirribonucleotídeos e uma ribonucleotídeos se formarem, é preciso que as bases nitrogenadas elas se intercalem, elas se liguem. E assim formam o DNA e o RNA. Então agora eu vou começar a falar um pouco sobre o DNA. Então, agora eu vou falar do DNA. O DNA, eu vou jogar aqui, ó, ele tem a forma de uma escada retorcida, tá? Mas antes eu vou falar sobre o que é o DNA. O DNA é aquilo que determina a cor do teu olho, a cor do teu cabelo, tá? Ele é o carro-chefe do seu corpo. Ele tem a forma helicoidal e do que ele é formado? Ele é formado de uma base nitrogenada, tá? Um fosfato e uma pentose desoxirribose. Na escada retorcida, o que seria o que? Então, o corrimão seria a pentose desoxirribose e o fosfato. E os degraus seriam as bases nitrogenadas interligadas por pontes de hidrogênio, tá? Então, quais são as bases nitrogenadas do DNA? As bases nitrogenadas do DNA são timina, adenina, guanina e citosina. Quais elas se pareiam? Então, as que se pareiam são timina com adenina, citosina com guanina. Certo? Tem um macetinho que é A com T, C com G, certo? Então é o seguinte, existe uma relação chamada de relação de Chargaff. O que Chargaff dizia? Se 30% do DNA for formado por citosina, significa que 30% é formado por guanina. 30 mais 30 dão 60%. De 100%, 60% é formado por citosina e guanina, os outros 40% tem que ser obrigatoriamente de adenina e timina. Logo, 20% de adenina e 20% de timina. Tá? Existe a duplicação do DNA, que é chamada de uma duplicação semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque quando o DNA helicase, que é a enzima que separa o DNA, ele conserva uma parte do DNA antigo para formar um novo. Então, dos 2 DNAs novos formados, metade de cada um é do DNA antigo. E é isso, tá? Por isso semiconservativa. Agora eu vou falar um pouco sobre o RNA. Então é o seguinte, agora eu vou falar sobre o RNA. O RNA, ele não atua no corpo como material genético, certo? Ele não dá ordens. Esse é o DNA. Ele é apenas um peão do DNA, certo? Ele tem função no corpo, a função de formar proteínas, certo? Então é o seguinte, o RNA ele é formado por quê? Por apenas uma fita, certo? Não é como o DNA que eram 2. Como se fosse uma escada retorcida, é apenas um dos corrimões, tá? Ele é formado pelo quê? Por uma pentose, só que dessa vez ribose, um fosfato e as bases nitrogenadas, que também são 4. Porém, no lugar de timina é a uracila. Então é o seguinte, quais se pareiam? Uracila com adenina, citosina com a guanina. O RNA, ele tem 3 tipos de RNA. E é isso que eu vou falar agora, tá? Então, os RNAs são 3. Eu vou começar falando sobre o RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro é o seguinte, ele é formado a partir do DNA, certo? E quando a fita do DNA se abre, é formado o RNA mensageiro. Isso é chamado de transcrição. O RNA mensageiro, o que acontece? O DNA fala que precisa formar uma proteína e o RNA mensageiro apenas leva essa mensagem.
por isso mensageiro. Então o RNA mensageiro é uma molécula longa, tá? Que ele vai até o citoplasma para dizer quais os aminoácidos precisam o ribossomo para formar uma nova proteína, tá? É apenas isso. Então, agora eu vou falar sobre o RNA transportador, certo? O RNA transportador, ele é meio enrugado, ele parece com um trevo de 4 folhas, certo? Ele é uma molécula pequena comparado ao RNA mensageiro, certo? O RNA transportador, ele atua no citoplasma da célula, certo? Trazendo o aminoácido que o RNA mensageiro pediu. Ele prende o aminoácido ao RNA mensageiro, certo? Que está dentro do ribossomo. É isso que ele faz, é simples. Então agora eu vou falar sobre o terceiro e último RNA, certo? O RNA ribossômico. Ele é formado no núcleo da célula. Ele vai para o citoplasma e interage com a proteína, tá? Ele atua na formação estrutural do citoplasma. Ele também serve para orientar o RNA mensageiro e o RNA transmissor na formação de uma proteína dentro do ribossomo, tá? E é isso, é bem simples. Assim eu termino a minha videoaula de ácidos nucleicos e até mais.